acreditava. Agora tá ficando moda não acreditar mais que esse programa vai pro ar. E como tá ficando moda, tá ficando bom. Olha só, senhoras e senhores, mais uma semana e mais um programa pra vocês com convidados maravilhosos, senhoras e senhores do recinto. O Borde D só teve um programa gravado sozinho. Todos os outros têm a companhia de pessoas excelentes e pessoas que fazem esse programa ter a qualidade que tem. Incrível. Olha só, vou seguir a ordem de publicação dos episódios. Esteve comigo junto no segundo programa, no primeiro real, mas no segundo, né, na verdade, no segundo episódio publicado aqui no Indie Dia, onde falamos sobre Clank, um excelente episódio. Desbravou comigo aqui as vielas desse podcast, descobrimos aqui uma maneira de falar. Ele novamente, rapaz, o menino Vitor Lamoglia! Olá, meus amigos, cá estou para mais sobre Board Game. Vitor Lamoglia, que vem diretamente de seu canal chamado Vitor Lamoglia. exatamente uma bela criatividade para criar um nome. Eu pensei num nome, eu falei, o nome mesmo. O canal já tava lá. Esse é o espírito criativo. Mas a estratégia é boa porque você segue o nome e acha a criatividade dentro do canal, falando sobre do it yourself, trazendo diversos conteúdos onde você pode criar, desde o Super Choque, né? Transformar um... Qual era o boneco? Era o Hellboy, não? Cara, o fim do Star Wars. Isso. É. Você pegou um boneco do fim, do Star Wars, e transformou numa action figure do Super Choque. Iradíssima, Uau. cara. Curti. Então, quem não conhece, quem ainda não assistiu, não perca tempo, vá lá, Vitor Lamoglia, o link está na descrição deste podcast. É só você botar aí no seu agregador que você vai ver, pode clicar e ele vai te levar para o canal de Vitor Lamoglia. De preferência, espere acabar, mas se quiser fazer agora, o direito é seu. Não, espera acabar. Depois. A gente lembra, E agora, vindo diretamente do terceiro episódio publicado neste programa, desbravando um jogo de cartas, ele, meu amigo de longa data da escola, mais de 20 anos, Tipo karma. Feijão! Ô, galerinha! Meia havaiana de pau, né? Havaiana de pau, total. Feijão, eu queria fazer o seu jabá, mas o seu jabá mais interessante de qualquer jabá que eu posso fazer de você é que as pessoas têm que conhecer a sua pessoa. As pessoas têm que te encontrar na rua, tirar 10 minutos do tempo dela pra ver quem é Feijão. Eu vou fazer esse convite. Quem quiser me conhecer, vem aqui em casa. Eu sirvo um cafezinho, mas é 10 minutos por pessoa. É o tempo de um café, que são 2 goles, né, cara? Coisa rápida, Não, né? dá mais. Mas a gente pode fazer um mix com o próximo convidado e aí vai... Não tem próximo convidado, cara. O próximo convidado sou eu, porra. Eu não sou convidado do meu programa. E o convidado de hoje sou eu! Aê, sou eu. Sacanagem. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos perante as entidades cósmicas da jogatina e da ludoria para falar de um pequeno grande épico. Estamos vindo diretamente da Terra, olhando para o espaço, para tentar tocar as estrelas e, através de cartas, dados e sorte, conquistar planetas e combater piratas espaciais. Senhoras e senhores, hoje faremos... Faralemos! Senhoras e senhores, de hoje falaremos sobre Tiny Epic Galaxy! Muito bem. Eu vou pedir aqui, não é uma sinopse, mas uma descrição rápida. Quem dos dois, não vou intimar ninguém a fazer. Vocês são convidados, né? Eu posso fazer um resumo emocional. Tech me habilito, não. Muito bem. Tiny Epic Galaxy é aquele jogo que mexe com aquela sensaçãozinha que todo mundo tem, mas ninguém quer falar, que é aquela discreta, porém importante sensação de querer dominar toda a galáxia. Marte ataca filho. Tipo a sua... Nem diria discreta, nem discreta. Hoje eu acordei, tomei café e peguei metade da galáxia pra mim. Tem dias que a gente tá assim mesmo. Comigo aos domingos, acordo e falo, é hoje. O importante é saber se você dá ação a essa voz externa que toma conta de você. Quais são os seus meios também, né? Porque não é só na base da porrada, né? Aí, já começamos a falar do jogo, da parte mais tarde. Eu adoro isso, mas exatamente, o Tiny Epic Galaxy, ele é Galaxies, ele na verdade é um jogo pequenininho, né? Ele é de uma franquia. Vou chamar de franquia, nem sei se pode ser chamado de franquia. Sim, pode. Pode. Você conhece alguma coisa da franquia, não conhece da franquia? Eu conheço. Jogar eu ainda não joguei. Idem. Estou no mesmo barco, Vitor. Então, É. assim, o Tiny Epic Galaxy... Depois a gente pode
nessa, o que quer jogar. Dá vontade de jogar, depois de ter jogado Tiny Epic Galaxy, dá vontade de conhecer os outros, porque é Bizarro. bem dinâmico, bem legal, Muito, né? cara, muito. Essa franquia, o Tiny Epic Galaxy, na verdade, é uma série de joguinhos pequenos, né? Que você tem Tiny Epic Galaxy, Tiny Epic Medieval, Tiny Epic os Zombies, que saiu mais recente. se não me engano. Tem o do Western, que foi o que eu fiquei mais afim de jogar. Porra, é muito maneiro. O recente dos Zombies, eu não sei se vocês já viram, mas vem com os meeples, cara. E esses meeples, que tecnicamente a gente controla, meeples são os bonequinhos que a gente movimenta no tabuleiro. E você pode pegar, por exemplo, peguei uma arminha no jogo. Aí você pega uma arminha de plástico pequenininha Bota na mão. e cola no bonequinho. Cola entre aspas, né? É maneiro, Mas cara. Que maneiro. ele tem duas versões, né? Pelo que eu vi, tava me apresentando somente a versão cooperativa. Mas existe uma versão que você joga contra, não tem? Existe uma versão contra? Cara, não sei. Eu nunca joguei. Eu tô no mesmo barco que você, filho. Eu também nunca... Porque eu nunca vejo joguei os outros. todo mundo que eu vi ensinando falou, não, agora eu vou mostrar aqui no modo cooperativo. Eu falo, peraí, tem outro modo. Eu falo, nossa, eu odeio, eu quero ganhar, destruir meus amigos, a galáxia é minha. Eu não quero cooperar. Olha só, mas em Tiny Epic Galaxy você pode matar essa vontade de destruir todos os seus amigos e ser realmente o soberano da galáxia. E acho que o mais curioso, na real, do Tiny Epic Galaxy não é, na verdade, o jogo em si, mas o que mais me chamou a atenção nele foi o seu modo solo, cara. Porque ele recebeu ainda uma premiação como o melhor jogo maneiro. solo do ano. É Uma coisa mesmo, incrível, eu né? destruí o meu jogo solo, depois a gente pode chegar nele. Eu sei por quê, caraca, cara, a gente chega lá. Peraí. Chega lá. Vitor, então descreve mais ou menos pra gente como funciona, como é a jogabilidade do jogo, de que maneira é. Cada um ali tem uma... Como é que a gente pode chamar? A sua federação? Império Galáctico. Cada um tem o seu império e você vai tendo que dominar os planetas através de alguns mecanismos. E o principal deles é a rolagem de dado e você pode rerolar os dados mais uma vez para chegar no resultado que você quer. Mas caso você ainda não chegou no seu resultado, você pode gastar algumas coisas que você foi acumulando para poder ter novas rolagens de dado e assim chegar no seu resultado para poder bolar sua estratégia ali para dominar os planetas que estão abertos ali na mesa. Acho que é mais ou menos isso. Uma coisa bem bacana do jogo, que são os recursos, Isso. né? Você tem recursos de energia, você tem recursos de cultura, que é bem maneiro também. E dependendo como você gasta esses recursos, aí você pode tomar decisões completamente diferentes, né? É um jogo que tem muita estratégia, porque dá pra... Sei lá, cada partida que eu jogava, eu investi numa estratégia diferente e muda completamente mesmo. Ele é um jogo que entra com mecanismos que é um mecanismo de rolagem de dado, né? Ele usa o dado para gerar esses recursos todos, como o Vitor falou, e o Feijão também. E é muito interessante porque as pessoas elas acabam adereçando que quando o jogo tem dado, significa que ele não tem que ele não tem estratégia. Só que a gente sabe que matematicamente a regra não é essa, né? Quando você tem poucos dados, realmente é aleatório, a aleatoriedade é muito grande. Agora, quando você aumenta a quantidade de dados no jogo, você começa a ter uma previsibilidade dos resultados que podem sair de acordo com o que você está jogando. Então, aí sim, a estratégia ela começa a fluir de uma maneira melhor. Não, e lembrando que no Tiny Epic, quando você gasta energia, você pode rerolar dado. Então a sua estratégia pode ser investir em ter muita eletricidade pra poder ficar rerolando até você ter o resultado que você quiser. Pois é, cara. E é maneiro os recursos, porque são coisas que... quando você tá jogando, obviamente você tá na cabeça dentro do jogo, você é um imperador galáctico, você tá preocupado só em dominar e destruir tudo ao seu redor. Né? É assim que imperadores, imagino eu, pensam. Não, tem a diplomacia ali que você tem que fazer na mesa, em volta. Não, vai ali, não vai pra esse não, vai pra aquele. Depois a gente se encontra lá. Isso rola. Não. Se você não vir aqui, eu não vou. Mas olha só, a gente tá falando de dominação de planetas e construção, e uma coisa que o jogo não tem você não pode chegar com a sua força destrutiva de naves e arrebentar o planeta na porrada. Ou você domina o planeta economicamente, ou você domina o planeta diplomaticamente. E aí minha pergunta, esse diplomaticamente é uma sutileza para a guerra? Não, eu acho que é você chegar lá e estabelecer a sua imprensa forjada. Mas, cara, engraçado, o jogo de dominação é um jogo de exploração espacial, né? Onde a gente tem que dominar áreas e influenciar certas áreas, porque os planetas, eles ficam ali na mesa, são cartas na mesa. E você vai levando suas naves para poder colonizar e dominar aqueles planetas, e eles se tornam parte da sua federação, do seu Império Galáctico. E você pode usar o poderio desses planetas, ou seja, a habilidade que cada planeta tem, contra outras pessoas, ou a seu favor, como você bem quiser usar. E vale lembrar que cada planeta tem um tipo de recurso diferente, né? Uns produzem mais energia, outros mais cultura também, porque isso afeta a sua estratégia final.
Pois é, às vezes sai o que rolou ali no dado, você não tem energia suficiente pra rerolar, você acaba tendo que sambar ali dentro pra poder fazer a sua estratégia entrar no dado que saiu. Ficou confuso? Caralho, eu tô tentando pegar a matemática disso, mas eu acho que foi perfeita, cara. É porque às vezes sai o dado aí caiu ali e você fala, peraí, como é que eu vou fazer esse dado se encaixar no que eu quero? Porque você pode... Você queria usar a ciência ali, mas, nossa, eu não tenho, mas saiu uma nave, então eu vou pegar essa minha nave, jogar pra cá pra poder usar esse dado que acabou de sair. O objetivo principal do jogo é você fazer 21 pontos de fama. De vitória, de conquista. Pois é, eu chamei de ponto de fama porque 21 pontos de vitória, se você não falar pra ninguém que você conquistou vários lugares, não faz sentido, né? A sua conquista é, olha mas como eu sou fodão. As pessoas falam, é boca a boca, cara. Você pega um planeta, todo mundo tá assim, quem é ele? Aí você pega 2 planetas, já tá assim, pô, o cara tem 2 planetas. No terceiro e quinto já tá todo mundo sabendo já. Fama e vitória tá junto. E o lance é, você tem que fazer, quem fizer 21 pontos de vitória primeiro ganha, né? Vai se tornar realmente o maior imperador galáctico da... Ganha não porque tem o secreto, a missão secreta. Sim, mas olha só pra deixar claro, a missão secreta, ela não conta especificamente para arredondar 21 pontos, ela é um bônus, ou seja, quando você fizer 21 pontos, acabou, é a última rodada de todo mundo. Né? Aí Isso, faz a é uma cartinha que todo mundo recebe, que quando acabou o jogo, alguém bateu 21, vocês dão uma olhada e conferem se vocês conseguiram fazer aquele desafio ali. Peraí. O que o Vitor tá tentando dizer é que você passou o jogo inteiro tramando essa missão secreta, você não deu uma olhadinha. Você tramou o tempo inteiro pra quando você tá lá no finalzinho, o cara fez 21, você tinha 19, aí você ganha mais 4 pontinhos e vira. A vitória é dele. Você samba no planeta dele. Isso é um recurso pra deixar o jogo um pouco mais equilibrado em alguns momentos. É o famoso, peraí, aqui, ó. A pessoa já levantou e fala, 21, você fala, Calma aí. Lembra Mas isso realmente é uma parada muito bacana, todos recebem, né, e você pode pontuar, isso faz uma diferença muito legal no final, e pra mim não é um recurso que desestimula, não é um Deus Ex Machina, pelo contrário, todo mundo pode fazer, sabe, eu bati 21, eu posso bater 21 e ainda ter feito minha missão secreta. Mas ele tem um efeito bem negativo, sabia? Em várias partidas que eu joguei com várias pessoas diferentes, sabe, lembra War? A primeira coisa que você faz no jogo do War é você tira sua carta objetivo. Sim. E aquilo ali rege absolutamente o teu jogo inteiro, né? Destruir o exército dos verdes. Aí você vai, o jogo inteiro em cima daquilo. A maioria das pessoas, quando joga a primeira vez, pega essa carta de objetivo e dá a entender que aquilo ali é o que você tem que fazer. Então as pessoas acabam seguindo aquilo cegamente e aquilo dá 2, 3 pontos, sabe? São 2 ou 3. Às vezes que eu joguei, eu falei, cara, eu vou deixar isso aqui pro final, se eu fizer lucro. Vai que, né? Vai que eu faço isso. Deixa eu ver, se estiver encaminhando pro final e eu tô vendo que dá, eu faço, senão, prefiro ir num porque dá pra você calcular o ponto do seu adversário. Toda vez, isso tá na regra, toda vez que alguém faz um ponto, tipo, acabou minha rodada, eu tenho que anunciar quantos pontos de vitória eu tenho. Todo mundo tem que falar. Nunca fiz isso. Eu fiz aquela coisinha chamada reler as regras, porque sempre tem coisa. Desculpe, feijão. Não, porque depois daquele episódio do Bang, você falou várias regras que eu fiquei... é mesmo? Veja só. Eu, por exemplo, jogando, eu fico tentando calcular, eu tento fazer uma matemática ali. Mas a minha matemática, o Feijão sabe, estudou comigo, sempre foi muito ruim. Eu não diria ruim, eu diria precária. E aí, de vez em quando, eu dou uma olhada rápida, calculo as paradas, eu esqueço muito, muito rápido, assim, mas eu falo, pô, tá chegando perto. Não, falta bastante. Eu tenho essa medição, né? Esses são meus dados. E é fundamental nesse jogo, né? Porque você pode rushar, né? Você pode sair correndo e fazer vários planetas, ou então você pode crescer seu império, né? Você tem muita estratégia nesse jogo. Aquele ponto ali da estrela, que eu esqueci qual é, mas que a gente sempre esquece. Eu esqueço, pelo menos. O que? O marcador de poder do seu império? Ele sempre dá um pontinho ali no cantinho que eu falo, caraca, eu tenho 2. À medida que você vai crescendo, você vai ganhando pontos só por crescer, né? E mais naves também pra explorar. É bem maneiro. Às vezes eu vou fazendo aquilo pelo dado ou pela nave. E eu falo, caralho, dá ponto também, peraí. Pois é. Mas ele dá pouco ponto, né, cara? Acho que ali o máximo de pontos que você recebe são 9 pontos. 8 no final, acho que é 8, 9 pontos, eu não lembro exatamente. Que aí fica ali, é o máximo que você vai somar essa pontuação aos seus pontos de vitória totais. Só que a vantagem de você evoluir seu império conforme você vai evoluindo o império, ou seja,
melhorando suas coisas, você vai ganhando mais nave, você vai aumentando a quantidade de dados que você joga por rodada. E, meu irmão, é essencial a partir do momento em que as pessoas ao seu redor estão loucas, correndo no máximo possível pra dominar a porra toda, né, cara? Então, o que eu achei muito maneiro foi aquela... se você faz um jogo bem focado em cultura, a cultura te dá o poder de jogar na vez do outro, né? Você segue a ação do outro. Aí eu fiz umas partidas inteiras que eu só investi em cultura, e aí na minha rodada mesmo, o dado que caísse era meio que irrelevante. Era só assim, vou coletar recursos, e na vez dos outros, à medida que eles tirarem o que me interessa, eu vou seguir o deles. Isso é muito maneiro. Caralho, tu foi na aba da galera. O tempo todo, porque aí a pessoa fala, eu vou fazer isso. Você, eu também. Aí gasta cultura, eu vou fazer isso. Eu também. E eu ficava coletando cultura o tempo todo. Isso é muito chato. Esse do copiar, quando você pega a manha, tu se dá muito bem. A última vez que eu joguei, faltava um ponto pra eu poder fazer os 21 e levar um planeta. Só que tinha uma menina que ela ia fazer, se eu usasse o meu dado ali pra poder subir, ela ia copiar, porque ela ainda tinha. Então ela ia fazer mais pontos que eu. Então eu tive que desistir de um planeta pra poder ir pro outro que ela não tenha igual a mim, porque se eu fizesse ela ia fazer mais pontos que eu. Sacrifícios que um líder espacial precisa assumir. Mas olha, deixando claro aqui pra quem não entendeu o lance de seguir, as ações do jogo, elas são comandadas pelos dados, né? A partir do momento em que você rola o dado e você vai usar aquele dado, significa que você vai fazer a ação que aquele dado está pedindo. Saiu um símbolozinho lá, você fala, quero fazer a estação aqui, que pode ser levar a sua nave para um planeta. Aí você bota lá. Quando a gente falou de seguir uma ação, o que significa isso? O feijão, ele paga um custo cultural, ou seja, ele paga um valor, para que ele possa copiar o dado que eu acabei de jogar. Ou seja, ele paga 1 de cultura e ele copia esse dado, ou seja, ele vai fazer a mesma ação no mapa dele. Então ele vai mandar uma nave para um planeta que ele quiser. Por um custo de 1 de cultura. Então, isso... E na sua rodada, né? Não é na minha rodada. Na rodada do Didi. O feijão, ele vai copiar a minha ação na minha, ou seja, fora do turno dele. É uma loucura, cara. Esse, na verdade, é o elemento do jogo que mais me deixa estressado, cara. Porque esse é um artifício, é uma mecânica de desgraçados, né? É tipo você jogando Magic e você fica cauterando, ficando do counter na carta, usando baralho azul e preto, sabe? O cara faz uma ação e você... não. Não. É o mesmo E você nunca sabe quando a pessoa vai usar. Porque você tá vendo, todo mundo tem. Eu falo, não vou fazer isso agora não. A pessoa usou e fez uma puta jogada 10 mil vezes melhor do que a sua. E o problema é esse, né? Dado seu. Mas peraí, você tá fazendo isso em cima de mim? E tem outra coisa, né? Que na regra fala assim... os jogadores têm alguns segundos pra decidir se eles vão seguir a tua ação, né? Então tipo, vou fazer isso. Eu também. Você já tem que estar meio que planejando se vai ou não. Eu acelero essa porra. E às vezes você já jogou outro dado, você já tá no terceiro dado. Oi, eu queria copiar aquela. Eu falo, passou. Não pode, perdeu. O lance é o seguinte, você tem que copiar só os dados que forem ativos, né? Então, você tem uma cartelinha lá, que é essa área de ativação, que é onde o jogo, a pessoa que tá jogando, ela vai ativar os dados e tudo mais. E aí, os dados que o cara puser ali, ou seja, o Didi, minha ação lá, eu botei ali, significa que eu vou fazer aquela ação. Aí o Feijão ou o Lamog podem copiar aquilo ali e fazer também nos mapas deles. Mas isso tudo tem um custo. Então, é preciso que você faça um planejamento muito bem feito, cara, de tudo que você está gastando no seu turno, para que, se fora do seu turno, algum dos seus adversários fizer uma parada boa, você poder copiá-lo. E como eles estavam falando, cara, o mais estressante disso pra mim é que, na maioria das vezes que eu faço uma ação, os meus adversários conseguem, 100% das vezes, fazer uma ação melhor que a minha. Copiando os meus dados, sabe? Mas tem que ficar muito ligado, porque, primeiro assim, antes mesmo de colonizar um planeta, você pode só pousar num planeta e fazer a ação que aquele planeta dá. Então, assim, dependendo dos planetas que estão disponíveis naquela rodada, durante aquele momento, você tem uma série de outras opções que não são dados, que são ações que estão ali na mesa, que você pode fazer. Ou também, quando você coloniza esses planetas, eles passam a ser seu. Então tem coisa que você pode roubar a cultura dos outros, você pode tentar zerar a cultura de todo mundo pra ninguém fazer nada na sua rodada, é bem maneiro. O que muda muito o jogo, né? Os planetas que vêm pra cada partida no começo determinam muito do jogo, né? Total, cara, total. E o lance é, cada vez que você coloniza um planeta, você puxa ele pro seu Império Galáctico e automaticamente você repõe um planeta no centro. Então, um planeta se você quer colonizar só pelo poder, óbvio que tem o ponto, mas às vezes aquele poder é muito bom do tipo...
Você só rolou o dado ali, você vai poder subir 2 em qualquer ciência sua. E falou, ótimo, subir. All squadron leaders reporting! Muito bem, Vitor Lamoglia, você que já esteve aqui para falar de Clank, um jogo também que não usava dados, mas usava bastante cartas de deck building. Agora estamos falando de um dice rolling. Não sei se existe essa mesma. É o board dice rolling with cards. Mas, cara, eu queria saber suas impressões, suas opiniões. Gostou, curtiu, vale a pena, indica, é um jogo obrigatório de coleção? Então, o jogo chegou, eu vi a caixinha, né? Eu falei, pô, interessante. E eu olhei rapidamente a regra, assim, eu fiz, não sei se é a minha vibe, não. Aí ficou um pouquinho parado, eu falei, vou experimentar. E eu joguei uma vez, e eu falei, uou, peraí que tem coisa aqui. Aí eu joguei de novo, e cada vez que eu fui jogando, eu fui curtindo mais, porque você vai pegando essas pequenas manhas de seguir a ação, de guardar, subir aqui para poder rerolar os dados. E isso foi me encantando no jogo. E o que eu achei melhor é que ele é muito fácil de levar para qualquer lugar. É ótimo, então, né? Eu em viagem, eu levo muito, ele anda na minha mala, assim, esses joguinhos mais caixinhas pequenas. Realmente é um grande jogo numa caixa pequena e isso me encantou e me fez querer conhecer os outros. Da saga do Tiny Epic, né? Só teve uma coisa que me incomodou um pouco, mas que eu tentei resolver, que foi... Só lembrando pra galera, aquele gancho que a gente deixou no início de por que ele estragou o jogo solo, ele vai falar agora. O que acontece? O que me incomodou é que os componentes sambavam muito no painel. Mas isso é um problema mesmo. A primeira vez que eu joguei com feijão, a gente comentou isso, falou, pô, caraca, que merda, o negócio, qualquer coisa sai do pontinho. E normalmente, o board game, quando a gente começa a jogar muito, a gente fica com um pequeno toque de que aquele meeple, ou seja, aquele bonequinho, ele fica exatamente dentro da área destinada. E como é tiny, né, as áreas são muito pequenas, né? Isso, Se você dá um encostãozinho assim, ele já dá uma sambada e às vezes você... Numa dessa, num esbarrãozinho, tu perdeu 8 pontos ali que tu não viu. Verdade. Porque você pode não reparar. E isso me incomodou um pouco. E eu falei, putz, isso me distancia um pouco do jogo. Eu falei, mas eu gostei muito, eu vou tentar resolver. E aí eu vim com uma primeira situação. A minha primeira situação foi pegar uma cola expansiva. Cola expansiva é tipo uma cola, uma tinta que você coloca e ela vira um relevo. Uma borrachinha? Fica uma borrachinha. E eu envolvi todas as linhas com essa cola e funcionou super bem. Que isso? Esse é o cara do do it yourself. O cara resolve o problema. E funcionou. Aí eu postei isso lá no perfil do Pino Verde e eu falei assim, acho que vai ter uma galera que vai pirar porque eu estraguei o jogo. Eu sujei a parada, eu coloquei cola. Eu dei uma customizada meio, entre aspas, porca, porque é simples. Então eu botei, teve uma galera que achou maneiro, teve uma galera que falou, nossa, coragem, jamais faria. E deu certo. Só que, pesquisando um pouco na internet, eu achei um dashboard de impressão 3D. E quando eu bati o olho, eu falei, tá aí, é isso. Porque ele é altinho, então o meeple, a nave, encaixa perfeitamente ali. Aí eu imprimi. Aí eu acabei recortando no meu painel. Aí que dói. Eu acabei recortando no painel as partes que eu preciso. Então eu imprimi o dashboard, eu imprimi imagens em 3D em adesivo para poder colar. Só que as partes que estão em português eu tive que recortar e colei ali mesmo. Então eu acabei estragando a parte de trás do jogador solo. Isso sem me tocar. Que é a parte pela qual o jogo foi premiado. Pois é, e eu não sabia disso. Depois que eu recortei, eu falei, fiz merda. Eu não me veria jogando sozinho, mas eu ganhei o prêmio, merda, caguei. Isso também não é uma coisa... Mas eu vou mandar a foto do meu dashboard em 3D. Nossa, ficou ótimo. All squadron leaders reporting! Cara, se você curte dado, porque tem uma galera que é viciada em dado, se amarra em dado, jogo de dado, cara, já entra. E se tu curtiu a mecânica do... Por exemplo, eu fui apresentado isso no King of Tokyo, eu achei isso incrível de você poder rerolar os dados. Então é uma mecânica que eu curti e tem nesse jogo, então já me encantou de novo isso. Me trouxe de uma maneira diferente aquela mecânica que tem no King of Tokyo, mas você poder ter um artifício aí de você gastar 2 dados para poder mudar a face de um. E isso é muito legal, você pegar 2 dados, jogar fora para poder... Tem que valer muito a pena você jogar 2 dados fora para poder... transformar um na face que você quiser. Mas e o pior é que vale, cara. O pior é que eu queimo muito dado usando conversor, cara. Direto, porque as minhas... Eu não sou um cara que consegue pensar tão à frente assim. Então, quando eu preparo uma estratégia, a minha estratégia é bem objetiva.
E aí, meus dados todos estão em função daquela estratégia. Ou seja, se não ser exatamente o que eu quiser, cara, eu vou queimar dados, não tem o que fazer. Mas principalmente ele é um jogo bom pra quem joga em lugar pequeno, pra quem leva jogo pra muito lugar, porque tem uma galera que não joga em casa, joga em restaurante ou joga em shopping. Então se você tem esse jogo pequeno ali pra levar, porque ele é um puta jogo que cabe em qualquer lugar. Ele virou meu jogo de bolsa. All squadron leaders reporting. Agora, senhoras e senhores, diretamente do prato de cozinha da comida do brasileiro, meu amigo Feijão, nosso amigo Feijão, aquele que é indispensável na nutrição do brasileiro. Muito forte, saboroso. Pois é. Feijão, você, Tiny Epic Galaxy é um jogo essencial, é um must-have. Ó, primeira coisa, é super fácil de aprender. Eu fui jogar com uma galera que não sabia jogar ainda, expliquei muito rápido. É aquele jogo que a primeira partida já meio que já tá valendo, porque já dá pra entender, é bem rápido. A coisa dele ser pequenininho é muito boa pra você poder levar pra um monte de lugar, mas realmente tem esse problema às vezes aí de ficar sambando e tal. Eu tive um problema assim com isso, de algumas vezes ficar esbarrando. E se a mesa é aquela galera mais que não é tensa, eu sou tensa, eu fico protegendo minhas paradas e recalibrando eles, mas galera mais relax, às vezes tinha um bonequinho aí voando, uma nave que saía de um planeta e ia pro espaço sideral. Olha aí, Vitor, a gente compra o seu cardboard aí aonde? Agora, é um jogo super divertido. Por isso, por ele ser simples, mas ter muita possibilidade de estratégia, ele tem muita rejogabilidade. Quando eu joguei umas 3 ou 4 partidas, eu fiquei numa de que eu achei que eu já tinha entendido a única e melhor estratégia do jogo. Como que é isso? Entendi. Guarda cultura pra jogada dos outros, guarda energia na sua, fala lá, e achei que tinha resolvido a parada. Só que você vai jogando e você vê que não, tem muita variável. Dependendo de como a outra pessoa tá jogando, você tem que mudar o seu jogo também. Dependendo dos planetas, você muda o seu jogo. A minha única crítica real ao jogo, que dá pra resolver, inclusive, é que chega uma hora que você compra o número de planetas, que é o número de jogadores que tem, mais 2. Então acaba que não tem muita competição pelos planetas. Vários jogos que eu joguei, cada um ficava colonizando o seu planeta e ninguém interferia em ninguém. Aí eu ia lá, né? Vou interromper aqui a tua parada. Mas aí a gente dá pra fazer uma regrinha só de tipo, compra menos planetas, sabe? Você pode mudar isso um pouco. Mas dito isso, é um jogo muito divertido. As partidas são rápidas, querendo ou não. Então, assim, de meia hora, se no máximo a galera ficar se sacaneando muito 1 hora. Mas é muito divertido e é isso, é muito prático. Você monta tudo muito rápido, você explica pras pessoas que nunca jogaram muito rápido, você começa a jogar muito rápido e já tá se divertindo muito rápido. E aí, mas é aquilo, não é um jogo que você para. Eu tava numa partida que alguém falou assim, não tá na minha vez, eu vou no banheiro e já volto. Aí eu falei, oi, como assim? Tá maluco, não pode, não pode. Não, isso é muito importante você colocar, porque a gente tem um termo no board game chamado downtime, que é o tempo que você aguarda, né? O tempo que o outro jogador ele espera a vez dele. Ele fica ali parado. Não tem. Nesse jogo não tem, justamente porque você pode copiar a ação dos dados de qualquer outro jogador, outra pessoa. A não ser que o cara tenha queimado toda a cultura dele, e aí ele realmente pode ir ao banheiro. Não tem muito o que fazer. Pode ir ao banheiro, Eu não tenho cultura, eu vou no banheiro. Eu sempre queimo a minha. E uma coisa que aconteceu com esse jogo 2 vezes já comigo é que numa jogatina aí a gente acabou dividindo mesa, cada um foi para um canto jogar uma coisa, e eu sentia que algumas pessoas do outro jogo ficaram com inveja, porque esse jogo, de longe, ele é muito legal, você quer participar, porque no final você vai torcendo e você vai vibrando com os dados que vão saindo. Alguém tira uma puta mão boa de dado e a mesa faz tipo... As pessoas vão comemorando e vibrando junto. É muito dinâmico, né? É muito acelerado o jogo, é isso, né? Não tem downtime, tá sempre trincadão. Você vibra e você fica puto com a mão dos outros. Pois é, olha, eu não vou nem dar minha opinião sobre a parte cooperativa do jogo, eu vou dar minha opinião só sobre a parte solitária, a parte solo desse jogo, que é, senhoras e senhores, acreditem, magnífica. Né? É muito... Desculpa, Vitor, não é tão legal assim. Seria legal, mas... E no episódio passado, eu chamei aqui o pessoal hardcore, casca grossa mesmo, cracudos do board game, pra gente falar de algumas dicas pra pessoas que estão iniciando. E uma brincadeira que a gente comentou, que a gente passou, foi sobre jogar sozinho. O Fabrício do canal Aftermath, cara, a gente brincou com a questão dele falar que acho que board game é um jogo a ser jogado em conjunto. Eu acredito, acho que é uma das interpretações corretas, porque é um jogo de socialização, né? É um hobby de socialização, mas também
existem variáveis, existem jogos que são criados para serem jogados solitários, sozinhos, e eu acho que são incríveis, assim. Eu jogo... Tipo paciência. Cara, esse é um péssimo exemplo. Mas sim, paciência. Paciência é um jogo divertidíssimo, tá, cara? Só pra quebrar preconceitos aí, eu acho divertido. Resta um também. Resta um é ótimo. O Tiny Epic Galaxy é um exemplo perfeito de um jogo que dá pra você jogar sozinho e me parece... Quer dizer, não foi por causa disso, mas a sensação que eu tenho é que primeiro ele foi feito pra ser jogado sozinho, depois em grupo. Porque ele é tão incrível, ele é um outro jogo, cara. Jogado sozinho, com os elementos que você já viu no jogo cooperativo, só que agora você enfrenta piratas espaciais. Isso é muito difícil, cara. E é muito maneiro. Mas você viu que tem nível de dificuldade, né? Você não precisa começar no difícil. Eu vi que tem nível de dificuldade, mas assim, até no nível mais simples que eu joguei, foi difícil, cara. Os piratas, eles evoluem muito rápido. E é maneiro porque o lore e a parte técnica, ou seja, o modelo de jogo sozinho, as mecânicas e as regras do jogo sozinho, elas estão muito coerentes com a mentalidade de um pirata. Por exemplo, o pirata, ele não colonizaria um planeta. O pirata, ele exploraria aquele planeta. Ele ficaria ali tentando absorver o máximo possível de riquezas e... Não, e é mais direto ao assunto também, né? Já chega... Cara, eu fiquei com vontade de jogar. Mas o meu ficou ótimo, ficou excelente. Vou mostrar a foto pra vocês vão ficar com inveja do meu negócio roxo. All squadron leaders reporting! Normalmente eu vejo assim, tem muitos jogos que eles criam o jogo todo, o jogo é feito às vezes pra 2, 3 jogadores e tudo mais, mínimo, né? Mínimo de 2, 3 jogadores. E aí eles fazem um modo solo que é um tapa-buraco, né? Uma gambiarra gigante. E aí você percebe nas regras que tá tudo muito deslocado. As coisas se resolvem aleatoriamente. Ou seja, o que o seu adversário, eu sou humano, estou jogando contra a mesa. O que a mesa vai fazer é resolvido de maneira aleatória. E aí não combina muito, fala, mas é um jogo de estratégia, como é que eu vou resolver isso? E isso é feio pra mim, isso fica chato, tira toda a imersão do jogo. No Tiny Epic Galaxy, não. A aleatoriedade, ela faz parte de jogar os dados, só que a regra que eles criaram para você compor os dados ativados é muito bem colocada. Você simplesmente ativa o que é relevante para o pirata. Se não for relevante, você rerola o dado. E aí, se cair uma coisa que não vale a pena para ele, desfaz. Ou não, você usa um outro poder, alguma coisa assim, que está previsto nas regras. Ou seja, a regra sozinha conduz todo o andamento dos seus adversários que não existem. É muito incrível, cara. Mas existe. Afinal, seu maior inimigo é você mesmo. Mas eu não tomo as decisões, o mais é isso, cara. Eu só jogo os dados, cara. E eu acho que realmente é um momento muito, muito bacana. Eu chamo de bonito mesmo, porque eu sou um cara, né, que gosta dessas coisas. Eu acho realmente incrível, lindo. Quando você chega pra ver um jogo e a regra, o manual, a regra tem um nível de excelência e de cuidado que é lindo de se ver, que é lindo de se jogar. E realmente o Tiny Epic Galaxy cooperativo é muito bom, mas o solo dele é surpreendente, cara. É surpreendente pra mim. E por este motivo, pelo solo, ele é um jogo que você tem que ter, pra mim, na coleção de qualquer um. Justamente pelo que o Vitor falou. Pra levar no bolso, tá esperando o seu Big Mac sair? Bota ele na mesinha do Big Mac. Sozinho ali, brau. Pois é. A gente jogou de 1, 2, 3, 4, ele realmente funciona pra vários números. Eu joguei com 2 e com 5 às vezes. Eu nunca joguei com 5. E cara, só o lance dele caber 5 pessoas, pra mim, já é muito incrível. Porque hoje em dia, grandes jogos, a maioria deles vão pra 4 pessoas. E esse, pra mim, ele se enquadra num grande jogo pra 5 pessoas. E isso foi excelente. E não demora, porque se tem 5 pessoas, você fala, caraca, vai demorar a chegar a minha vez. E não, porque você pode ficar prestando atenção na vez do amiguinho. Pois é, ele é um jogo de 30 a 60 minutos, cara. Olha isso. Ele é um jogo muito rápido. A minha mais longa demorou 40 minutos. Mas a nossa também, acho que a primeira foi que demorou mais, né, Feijão? Foi, que a gente tava aprendendo, né? A primeira sempre demora mais, as outras sempre mais... depois ele automático. Como eu joguei pra 2, foi rapidinho. Demorou, tipo, uns 30 minutinhos. A gente é mais lento, Vitor. A gente é mais devagar aqui. As pessoas nascem diferentes. Não, e a gente entra no personagem também, né? Não tem isso. Igual eu sou assim quando eu jogo o Modern Art. Cada um tem um personagem e a gente joga assim. Se eu tô vendendo o quadro, eu tenho o meu personagem do leilão ali. Eu tenho esse. E eu tenho o meu personagem que é comprador. Então eu tenho dupla personalidade ali. Se eu tô vendendo, eu sou uma pessoa. Se eu tô comprando, eu sou outra. E o nosso jogo demora tipo 3 horas só brincando de personagem.
All squadron leaders reporting. Cara, eu, assim, recomendo muito o jogo. Acho que, especialmente pra quem não tem a manha do board game. Não. Não, especialmente pra quem não é o hardcore, que não sabe todos os termos. É um jogo que você pega o manual super simples, era rápido de ler, fácil, tá bem escrito. Já pega, já sai jogando. É bom, pode jogar sozinho também pra experimentar. Pô, é super divertido, muito divertido mesmo. As naves de madeira são lindas. Olha, cara, existem controvérsias. Não acho feias, tá? Mas eu acho que todas são iguais. Isso é uma coisa que me incomodou. Os impérios não têm personalidade, só muda Eu falei isso meio brincando, mas você consegue pegar versões de impressão 3D das navezinhas. O cara só quer gastar a impressora 3D. Você não tem o que fazer, você fica imprimindo, cara. Eu imprimi um suporte pra Apple Watch e eu nem tenho Apple Watch. All squadron leaders reporting. O grande charme desse jogo, pra mim, é isso. De você poder levar pra qualquer lugar. E tem muito jogo que você pode levar pra qualquer lugar porque a caixa é pequena. Mas às vezes você abre a caixa, tem tanta coisa que você coloca na mesa que não vale. Cara, ele é assim, cada um com seu painelzinho, sua navezinha e 5 cartinhas na mesa. Pronto. Você não precisa de um espaço enorme, você consegue jogar, tipo, comendo hambúrguer. E se você ainda não tiver problema de sujar suas cartas ou assim, você ainda pode jogar em mais locais ainda. Você ainda pode... O Vitor Lamoglia é um cara que já joga board game na praia. Digo que fiquei com inveja quando ele jogou o Hive. E Isso. o Hive é um jogo fabuloso, tem umas peças fabulosas, cara. E eles estavam jogando na... Lindas. Maravilhoso. Tá aí um jogo que você podia imprimir, hein, cara. Pois é, eu achei o arquivo pra imprimir. Achou? Mas eu já tinha. Achei mesmo. Tem. O Hive, ele tem as peças meio dominó, sabe? Aquele dominó antigo. Tipo um marfinzinho, assim. Sabe onde eu já joguei? Sabe onde eu já joguei? Dentro da sauna. Sério? A vapor. Eu tava na sauna e eu falei, porra, tô perdendo mó tempão aqui, podia estar jogando. All squadron leaders reporting. Senhoras e senhores que estão nos ouvindo aqui, senhoras e senhores que compartilharam em suas redes sociais esse episódio, antes mesmo de ouvi-lo, olha que coisa incrível, muito obrigado. Incrível. Muito obrigado, vocês realmente são fabulosamente equivocados e afobados, mas agradeço de qualquer jeito. Senhoras e senhores do crowdfunding do Didi também, que estão pagando R$1, olha, R$1 para colaborar com o crowdfunding, que é só isso que eu peço, que é um carinho real. Muito obrigado e tenho que agradecer demais ao Vitor Lamoglia, que esteve aqui no segundo episódio e está voltando agora. Muito obrigado pela participação. Se você ainda não segue ele, siga Pino Verde Board Game para ver ele e Tati em altas aventuras no mundo do board game. E também um agradecimento muito especial ao meu amigo Feijão, que esteve aqui no terceiro episódio de Bang. É a última vez que eu vou citar os episódios que vocês tiveram, porque depois eu vou perder as contas. Assim esperando. Pois é, muito obrigado. E se alguém quiser segui-lo, Feijão, vai para onde? Ué, vem aqui em casa, a gente combinou no começo do programa, tomar um cafezinho, 10 minutos por pessoa. Tá certo, senhoras e senhores, estamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Um beijo no seu coração e até a semana que vem ou mês que vem.